Pessoal, sejam muito bem-vindos. Bernadette, Bianca, Cleiton, Fátima, Paulo, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco o pessoal pode ir entrando e a gente vai admitindo o pessoal, mas para privilegiar aqueles que já entraram e para gente mostrar, né, como o líder deve agir, né, deve ser pontual nos seus compromissos. Vamos começar aqui com a nossa live. Denise, você pode ir se apresentando, por gentileza? Tem um pessoal aqui que não está conseguindo entrar, enquanto eu vou tentando resolver, você vai se apresentando, pode ser? Pode. Tá bom? Tá dando para me ver? Tá dando para te ver. Ah, tá. Então tá, vamos conversar um pouquinho. Eu não vou entrar no assunto ainda não, deixa todo mundo entrar, né? Eu vou só me Isso. apresentando então para vocês. Gente, quem não me conhece, eu sou Idelisa Dourado, sou psicóloga clínica já há mais de 10 anos, atuo na área clínica, amo o que eu faço, adoro o que eu faço, trabalhar com pessoas, sou também life coach, coach pessoal. Então, eu também trabalho muito nessa área mesmo individual, né? Amo o que faço, gosto de ajudar pessoas, gosto de estar junto, acompanhar. Então, essa realmente é a minha área mesmo de paixão, que eu gosto muito. E estou aqui agora com vocês nessa mentoria, né, nessas aulas que a Erika me convidou. Então, estamos juntas nessa parceria e as aulas estão muito boas. Olha, indico para vocês mesmo, não percam tempo, vai lá, faça a inscrição. Depois a Erika vai explicar direitinho para vocês, mas as aulas estão excelentes, muito conteúdo, uma qualidade muito boa. Tenho certeza que vocês vão assim amar. Então, corram para lá, depois a Erika vai dar o endereço do site para vocês. Já podem fazer a matrícula de vocês nas aulas, no curso. Excelente. Então, vou me apresentar, né? A doutora Idelise já se apresentou, ela é psicóloga clínica e ela faz aqui parte do nosso time, do Albuquerque Calheiros Mentoria de Gestão Estratégica. Eu sou a Érica Albuquerque, eu sou advogada há mais de 16 anos, sou gestora de projetos pela Fundação Dom Cabral, né? Lá nós aprendemos a formação de gestão de negócios. Então, nós estamos aqui para tentar passar para vocês, na verdade, ensiná-los o que nós aprendemos durante toda essa nossa experiência de quase 16 anos em gestão, em advocacia, análise de risco, e queremos estar sempre ajudando vocês a fazer um planejamento estratégico. Porque o que nos foi ensinado pela Fundação do Cabral foi muito precioso, né? A Fundação do Cabral, não sei se você sabe, mas hoje ela é a sétima melhor escola de negócios do mundo e a primeira escola de negócios do Brasil. Então, vocês vão beber da fonte do planejamento estratégico voltado para empresas, voltado para empreendimentos, para negócios, e também aplicáveis para projetos. Então, nós queremos passar para vocês a nossa expertise para que isso possa ajudá-los a melhorar aí a ambiência de negócio, a melhorar o clima organizacional, a melhorar na escolha de times, né? A nossa proposta é uma proposta bem prática, né? Para que vocês realmente tenham uma vivência prática, não só teórica, né? Hoje muitos cursos vêm ensinando teoria, mas não estão trazendo essa teoria para a prática. E hoje o empresário, né, ele quer saber como resolver o problema. São vários problemas que a gente tem cotidianamente, né? Nossas empresas sofrem de tributação, há problemas trabalhistas, problemas sociais, problemas ambientais, né? Problemas de responsabilidade civil, são tantos problemas que o empresário, o líder e o gestor não tem como, se não souber o mínimo e não souber aplicar na prática, fica difícil de resolver. E aí chega aquele emaranhado de problemas, e aí a empresa começa a estagnar. Né? Por quê? Porque não temos líderes que saibam realmente, gestores capacitados, que tenham perfil, né? A doutora Idelisa vai falar em uma das aulas sobre o perfil de um gestor, né? Não é qualquer pessoa que consegue ter a mão firme para ser gestor, mas todo mundo pode ser, se ela se capacitar, né, se aprender e se aprender as metodologias, todos nós podemos ser líderes e gestores. Mas sem essa técnica, sem as metodologias adequadas, fica muito difícil para uma pessoa ir se enveredar, né, nos negócios, sem saber para onde ir, sem saber qual é a meta, qual é o caminho a ser perseguido. Então, o que a gente quer é ajudar vocês, ajudar cada um de vocês que são empresários, que são empresárias, empreendedores, mas não só vocês, nós queremos ajudar o seu time, o seu líder, o seu gestor,
a poder andar e ajudar a sua empresa a crescer. Então, a ideia é trabalhar com os processos, né? A gente diz, e eu vi já participei de vários cursos sobre gestão de negócios, gestão de projetos, e o que eu mais tenho visto, não sei se vocês perceberam isso, se vocês já participaram de alguma imersão, de algum curso, mas o que eu mais percebo no mercado é que as pessoas tratam muito da questão das vendas, como vender mais, como vender melhor, né? Como você pode alcançar 100% aumentar 100% dos seus lucros, mas em todos os cursos ou imersões que eu participei, é engraçado, eles costumam relacionar lucro com redução de custo, né? E eu digo para vocês, essa relação não é uma relação real, não é uma relação fidedigna, porque o aumento do lucro, ele precisa estar atrelado a um resultado positivo, a uma maior produtividade, a um maior número de vendas, né? Não necessariamente com redução de custo. Porque, vejam, eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo que eu vi, né? Muitas empresas tentaram aumentar os seus lucros, relacionando com redução de custos. E aí, logo que vem redução de custos, o pessoal pensa em redução de pessoal, de mão de obra. Mas veja, um líder, para ele realmente liderar, ele não deve se pegar seu tempo, atrelar o seu tempo com coisas operacionais. Porque se o líder, se o dono da empresa tiver que botar a mão na massa, ele não consegue liderar. Ele não tem a cabeça livre para pensar, para ser criativo, para ver as oportunidades de negócio, ver o que está acontecendo no mundo, e nós vamos ensinar muito para vocês sobre o mundo VUCA. Então, o líder, ele precisa estar com a cabeça livre para pensar, e precisa estar com a cabeça livre para resolver, para pensar rápido, usando de sabedoria para poder decidir bem sobre o rumo do seu negócio, decidir bem sobre os problemas da empresa, decidir bem sobre sua equipe, como resolver conflitos interpessoais. Então, se ele tiver focado com mão de obra, com o operacional, como é que esse líder vai ter a mente livre para pensar, né? Então, o fato de você reduzir, aumentar o seu lucro, está diretamente relacionado com redução de custos, não é uma assertiva verdadeira. Não é uma assertiva verdadeira. Pode ser, se você tiver uma equipe muito grande, e pode ser, a gente teria que analisar caso a caso, mas o que eu sempre vejo é pessoas ensinando, olha, vocês vão aumentar 100% do seu lucro se vocês cortarem 50% do seu pessoal. Aí, né, você vai ter um resultado positivo, mas isso não significa lucro, isso significa resultado, né? Você diminuiu as suas despesas, mas não quer dizer que você aumentou os seus lucros. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente precisa aprender o meio de campo. Se vocês empreendedores, nós líderes e gestores, formos muito bons no processo, o resultado vem tranquilamente sem vocês se preocuparem. Então, nós hoje estamos preocupados em ensinar vocês como, primeiro, gerenciar o seu negócio, a começar de um planejamento estratégico. Porque um projeto sem planejamento, ele vai andar, mas uma hora ele vai naufragar. Esse barco vai navegar, vai vir vento, ele vai emborcar. Por quê? Porque não tem rumo. Né? Onde você vai sem rumo, você também não tem meta, não tem ponto de chegada. Então, planejamento estratégico, ele quer dizer, basicamente, bem rapidamente falando, planejamento estratégico quer te mostrar de onde você vai sair, para onde você vai chegar. E ele te mostra todos os caminhos por onde vocês devem passar. Então, essa é a função primordial de um planejamento estratégico bem feito. E aí, o nosso intuito aqui é justamente isso, ensinar vocês da onde vocês estão, para onde vocês querem chegar. E como a gente quer dar a receita do bolo, para que vocês possam, utilizando essa receita, que é uma receita que foi testada por Harvard, pela Fundação Dom Cabral, por vários anos, mais aí de quase 100 anos, essa metodologia foi testada, desde a época de Ford, né, o Fordismo, e depois veio as grandes empresas da Google, elas aplicam essa metodologia, a Microsoft, então todas elas já testaram essa metodologia, é uma metodologia que funciona. Então, se vocês aplicarem todos os nossos frameworks que vamos ensinar para vocês, todos os métodos, né, as metodologias, todas as técnicas, enfim, que nós passamos para vocês,
Vocês vão ter condição, sim, de conduzir bem o negócio de vocês. Então, dentro, a gente vai começar ensinando para vocês o que é o planejamento estratégico, como se caminha o planejamento estratégico, né? E dentro das aulas que nós vamos estar montando para vocês, nós temos como fazer um bom diagnóstico, precisa saber onde que você está hoje, o que está acontecendo ou não na sua empresa. Todo bom líder, todo bom gestor, ele precisa entender como é que está o seu negócio hoje. Seu negócio vai bem? Ele não vai bem? Ele tá só cobrindo ali os custos, né? Como é que está o seu negócio? Ou você está pagando para trabalhar? Ou você está lucrando só 10%? Como é que está? Precisa diagnosticar, né? A gente não fala em identificar, primeiramente, o problema, porque assim, o gestor parece com o médico, né? Tudo tem, a gente vai ensinar para vocês e vamos fazer aqui vários exemplos que são fáceis para a gente identificar e memorizar. Então, o médico, quando o paciente chega no consultório, ele não chega falando para o médico, eu estou com esse problema, doutor, estou com esse problema. Não, ele mostra para o médico quais são os sintomas. Olha, eu estou com uma dor aqui, né? Eu estou com isso, eu estou com aquilo. E o médico vai identificando esses sintomas até chegar a uma conclusão. Por quê? Porque ele tem a expertise para entender que aqueles sintomas se referem a um tipo de doença. E aí ele passa o remédio. Então, nossa função aqui é essa: identificar, ajudar vocês a identificar esses sintomas. E aí, a partir desses sintomas, nós vamos identificar o problema, e identificado o problema, nós vamos atrás da causa e da solução. Esse é a função primordial de um gestor: identificar os sintomas, procurar saber qual é o problema e a sua causa e trazer solução. O gestor, o empreendedor hoje, ele precisa estar focado em solucionar o problema. A gente não pode mais ficar parado nos problemas, olhando para trás e sem saber como resolver. Por isso que eu digo, o gestor, o líder, o CEO, né, vocês que são CEOs das suas empresas, vocês não podem ficar focados na operacionalização, na mão de obra ali, porque senão vocês não vão conseguir pensar, né, no futuro, pensar na melhor solução do seu problema, porque fica difícil, são tantas coisas para resolver, e aí pensar na solução do problema, na solução criativa do problema, fica mais difícil. Mas eu queria apresentar para vocês um pouquinho da nossa primeira aula. Eu vou compartilhar a tela. E aí vocês me digam se vocês estão conseguindo enxergar. E Delisa, consegue ver? Consigo, tá ótimo, Érica. Tá bom. Pronto. Certinho. Então, então vamos lá. Então, nessa imersão de hoje, nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Uma, de gestão estratégica propriamente dita, por que que é importante, como que funciona, e outra, que a doutora Idelisa vai ensinar para vocês, está relacionado com a liderança, com características essenciais para um líder de alta performance. Então, essa primeira parte eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre gestão estratégica. Então, o que que é uma gestão estratégica? Eles são métodos, como eu disse, são técnicas, são frameworks de gerenciamento que são estruturados e adaptados para se obter o melhor uso e controle dos recursos existentes em uma organização. Então, como eu disse para vocês, o nosso foco dessa imersão, foco da nossa mentoria, não é focar só no resultado, só nas vendas, tá? Porque nós acreditamos que trabalhar o processo, o processo, um processo bem feito, um processo bem estruturado, o resultado vem. Não tem para onde. Se a gente conseguir trilhar caminhos e se vocês seguirem esses caminhos, não tem para onde ir. O resultado vai chegar. Você vai alcançar exatamente o ponto onde vocês querem chegar. E é isso que a gente quer ensinar para vocês. Para não ter erro, para não ter desvio, a gente trabalha no processo. E aí, quando todo mundo sabe do processo, não tem como errar. A pessoa pode sair, o funcionário pode trocar, pode sair de férias, mas se todo mundo, a equipe inteira, conhece o processo, não tem como errar. O foco, o resultado alcança. Vocês conseguem alcançar o resultado, então o resultado chega. Então, eu quero trazer para vocês algumas das importâncias, das várias importâncias de um planejamento estratégico. A gestão estratégica de negócio, ela é fundamental aqui para ajudar empresas a definir seus objetivos, tá? Como eu disse, um negócio sem objetivo, sem foco, ele anda à deriva. Ele anda onde o vento bater, ele vai, e sem foco não chega a lugar nenhum.
Então, por isso que a pesquisa do Sebrae, né, ela fala que até 2 anos, geralmente, as empresas fecham. Por quê? Por que que elas fecham? E aí o Sebrae, um dos problemas que o Sebrae identificou foi que essas empresas, como elas começam pequenininhas, elas não fazem planejamento estratégico. Elas não têm um plano. E aí, sem plano, elas vão navegando, vão dando braçada, braçada, braçada no mar revolto. E aí, quando elas dão de cara com o mundo VUCA, que é um mundo volátil, um mundo extremamente agressivo, extremamente tecnológico, extremamente ambíguo, extremamente rápido, elas acabam afundando. E não é isso que a gente quer para vocês. A gente quer ensinar metodologias extremamente eficientes para que vocês nadem e cheguem no objetivo de vocês. Que vocês usem um barco, um navio, e não fiquem dando braçada e nadando sem rumo. E isso faz com que, né, a gestão estratégica, ela define objetivos, né, adapta, melhora o ambiente empresarial, porque quando você com equipe de excelência, você tem um ambiente, um clima organizacional excelente. Né? A gente trabalha com a evolução como o mundo VUCA, então a gente trabalha com o CEO para ele estar sempre esperto, né, para as tendências do mercado, né? Isso faz o planejamento, estrutura a tomada de grandes decisões, né, as decisões estratégicas, não estou falando de decisões do dia a dia, mas isso também vai ajudar muito para decisões diárias, mas é principalmente as decisões estratégicas, o planejamento estratégico faz muita importância, é muito importante, né? E trabalha também com desempenho. Tá? Ou seja, é uma ferramenta poderosíssima para o sucesso empresarial. Toda empresa precisa ter, pequenininha, média ou grande, né? O Sebrae já, depois vocês pesquisam, eu posso até colocar depois no grupo para vocês, essa pesquisa é um pouquinho mais antiga do Sebrae, mas ela fala que o maior motivo das empresas fecharem nos primeiros 2 anos é justamente a falta de um planejamento estratégico. E aí eu trago para vocês o que eu disse lá do Sebrae, mais ou menos, saiu aqui na época, na Infomoney, que apenas 10% das médias empresas no Brasil têm planejamento de longo prazo. E isso revelou falta de maturidade das empresas. E olha só que interessante, ela identificou, a Infomoney identificou que a falta de planejamento aumentou as dificuldades das empresas né, e que se encontravam, inclusive, em posição de vulnerabilidade, né? Nesse caso, foi a crise causada pela coronavírus. Então, como as empresas, naquela época da Covid, não tinham planejamento, essas empresas não tinham planejamento estratégico, na hora que veio a Covid, acabou de vez com as empresas. Então, muitas fecharam, porque não sabiam se reinventar. Mas aquelas que têm um planejamento estratégico, uma metodologia ágil, dentro, sabendo que é o mundo VUCA, e eu vou explicar depois nas próximas imersões para vocês o que é esse mundo VUCA, a gente consegue, o líder consegue, né, colocar esse barco que estava tentando naufragar no caminho de novo. Tá bom? Também a Infomania testou aqui, ó, que a gestão entra para aprimorar e melhorar os processos, seja para tentar preservar a receita e os seus patamares, ou para adequar outras alavancas de geração de valor e resultado. Então, é mais ou menos isso. É basicamente um bem resumido para que serve da importância do planejamento estratégico. E a época declarou aí que 61% das empresas não seguem planejamento estratégico, e quando tem, não seguem. Por isso que acabam fechando, infelizmente. Então, olha só, eu coloquei aqui quais são os principais pilares da gestão estratégica. É geração de valor, e aí eu ensino para vocês, né, nas aulas, que valor não é preço, valor é totalmente diferente de preço. Tá? Preço é algo objetivo, valor é algo subjetivo, só para ser bem rápido aqui nessa explanação. Isso gera mais rapidez, a gestão estratégica ela gera mais valor, mais rapidez, e aí a gente fala aqui de produtividade, gera um custo interno mais barato, não é o preço que cai, não estou falando de preço aqui, quando a gente fala de gestão estratégica, a gente fala de valor, a gente não fala ainda de preço. Mas esse mais barato é porque você consegue reduzir os custos internos da sua organização, tá? E, consequentemente, consegue aumentar o resultado positivo da sua empresa. E, obviamente, quem tem uma gestão estratégica, ele é muito mais eficiente. E, por fim, eu vou passar a palavra para a doutora Idelísia, mas eu queria deixar algumas reflexões importantíssimas para vocês irem pensando.
O mundo VUCA, como eu disse aqui várias vezes, ele é um mundo volátil, ele é um mundo complexo, ele é incerto, ele é ambíguo. E isso traz muitos medos, muitos anseios dos nossos empreendedores, gestores, líderes e colaboradores. E aí a pergunta que a gente faz: o seu negócio está ou não preparado para as mudanças desse mundo VUCA? Não responde, eu quero que você pense se o seu negócio hoje está preparado para o mundo VUCA. Se acontecer uma crise financeira, né, no estado, no Brasil, o seu negócio está preparado? Se vier de novo uma Covid, Deus, né, Deus nos defenda, mas se vier de novo uma pandemia, o seu negócio está preparado? Se vier alguma escassez de recurso, de insumos, né, um desabastecimento, o seu negócio vai estar preparado? Se houver mudança de tecnologia brusca, o seu negócio vai estar preparado? Essa é a pergunta. Seu negócio está preparado ou não para o mundo VUCA? Segundo, segunda pergunta que eu quero que vocês reflitam. Qual é o valor do seu negócio? Não é preço. De novo, valor é diferente de preço, tá? Não é correto falar o valor do meu produto é R$ 100. Não é. O preço do seu produto é R$ 100. Preço é objetivo, é o que está em moeda. Valor é o subjetivo. Então, uma pulseira que eu estava usando para você pode ter o preço de R$ 100. Para mim, que foi herança de minha avó, esse tem um valor sentimental. Então, eu não venderia essa pulseira por nenhum preço, porque ela tem um valor muito grande para mim. Então, valor é algo subjetivo. É o que o seu cliente pensa, né? O que o seu cliente, qual é o valor, qual é o sentimento que ele deposita naquela coisa, no seu produto, no seu serviço. E aí, se ele realmente dá valor a essa coisa, ele paga o preço que for por ela, né? Então, por isso que é diferente de preço. E a terceira pergunta que eu quero que vocês pensem é: de onde você começou e aonde você quer chegar? Já parou para pensar? Foi muito bom estar com vocês hoje, tá? Fiquei muito satisfeita, doutora Idelise, com o resultado hoje da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Então não percam, chame, convide pessoas que precisam estar aprendendo um pouquinho mais, tanto de comportamento, como de, né, perfis, como de gestão, porque essa gestão estratégica não só funciona para negócio, funciona para a vida. Tá? Se você quer fazer um planejamento, uma viagem, alguma coisa, também você pode aplicar alguns métodos que vai funcionar para a sua vida pessoal. Um forte abraço para todos vocês, um beijo no coração de todos. A doutora Idelise ensina que é importante fazer esse sinal, tem um sentido científico, então um beijo no coração Sim. de vocês, tá? E até a próxima aula. Muito obrigada, uma boa noite a todos.